Glória a Deus. Vamos dando para a segunda parte aqui. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz assim, ó. Cristo tomou a igreja e entregou por ela, apresentando-se mesmo a igreja glorificada, ó, sem mancha ou mácula, ou ruga. Então, quer dizer para você, haverá uma competição. A pessoa, pastor, não, haverá uma competição. O que vencer receberá a coroa da vida. Então, nós todos estamos concorrendo a esse prêmio. Entendendo, meu irmão? Ninguém aqui diz, que eu já estou no céu. Não, nós estamos na terra. Há uma batalha espiritual. E se a gente vacilar no último minuto da nossa vida, a gente perde a coroa da vida. Então, temos que perseverar até o fim. E aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Tá entendendo, meu irmão? Então, prosseguimos aqui. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4 ou 5, diz assim, ó. Porque todos que nascidos de Deus vencem o mundo. Essa é a característica de uma verdadeira igreja, que vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé, que é o que vence o mundo. Senão aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu ouvi um cara gaiato aí dizendo, tem crente que não acredita em 3 deuses. Ei, a Bíblia não está dizendo que vai para o inferno, entendendo? Quem não acredita em trindade. Cuidado aí, tá entendendo? Eu não vou entrar nesse assunto aqui sobre trindade, é porque, a unidade de 3 pessoas, eu creio, mas quando você começa com aquela ladainha, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, parece ladainha de padre. Cuidado aí. A palavra de Deus não está dizendo aqui que você vai para o céu se você acreditar no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que todos aqueles que crê que Jesus é Filho de Deus serão salvos. Tá entendendo? Aqui a mensagem de Deus é essa. Todos aqueles que crê que Jesus é Filho de Deus serão salvos. Tá entendendo? Aqui não está dizendo que todos aqueles que crê que Jesus é Deus, mas todos aqueles que crê que ele é Filho de Deus serão salvos. Tá bom, meu irmão? Então, aqui prosseguimos. Então, a vitória da nossa conquista é a nossa fé. E temos que perseverar até o fim, meu irmão. Até o fim. Não adianta conhecer e parar de conhecer. Temos que conhecer e prosseguir conhecendo o Criador. Aí vamos aqui então para Tiago 1, 12. Diz assim, ó. Bem-aventurado é o homem que suporta as aprovações da vida, porque depois das aprovações receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Tá bom? Então isso aqui é Bíblia. Tá bom, meu irmão? Aqui a gente não vê aqui a palavra de Deus falando de denominação. O Evangelho fala do reino de Deus. Tá bom, meu irmão? Então, prosseguimos aqui. Agora nós vamos aqui para músicas. Músicas que foram, entendendo? Esquecidas, abandonadas, né? Não toca mais nos altares da igreja. Nós vamos aqui ao primeiro hino, entendendo? Esse hino, se ele fosse cantado hoje nas igrejas, o cantor ia ser perseguido, ia ser expulso, viu, irmão? Abre os teus olhos, vai chegar tempo que nós vamos ser expulsos das sinagogas, tá entendendo? E vão chamar a gente de herético, assim como fizeram na Idade Média, que os reformadores eram chamados de heréticos, tá vendo? Porque a sua ideia não bate com a filosofia de uma religião, de uma denominação. Porque a sã doutrina, ela não é uma sã doutrina batista, pentecostal, é carismática. A sã doutrina é o Evangelho de Cristo, tá bom, meu irmão? Então tem muitos enganadores por aí falando, pervertendo. Eu quero dizer para você, quando eu aceitei Jesus, eu pensava que a visão da igreja era só uma. E eu acreditava fielmente que a igreja, a noiva do Cordeiro, ela vai povoar o céu. Mas existe muito espantalhos no meio da seara, tá entendendo? E estão fazendo uma desgraça, tá entendendo? Na vida das pessoas, porque o evangelho é imutável. E assim como existem os agentes de Deus, existem os agentes do diabo. Assim como existem pregadores que vão povoar o céu, assim também tem pregadores que vão povoar o inferno. E tá cheio, meu irmão. Tá cheio de herético. Então prosseguimos aqui. Se fosse nos dias atuais de hoje, essa música ela não tocaria mais em muitos altares. Que tem pelo título Proibido Pensar, de João Alexandre. Vão criticar aqui. Mas ele era cantor católico. Não, eu estou falando aqui não da pessoa. Estou falando aqui da letra, tá bom? Essa letra aqui é bíblica. Vamos aqui então. Procura alguém para resolver o meu problema.
pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações por mesmo tema, meras repetições. Estratégia vem de todos os lados. Faz chover profetas apaixonados. Você vai estudar a palavra paixão. Paixão está direcionada à carne, porque hoje, infelizmente, nessas novas traduções bíblicas aí, tem muito latim, tá bom? E aonde tem, eu não vou dizer aqui, a interpretação da Vulgata Latina, ela é herética, tá bom, meu irmão? Quem quiser discutir aqui sobre esse assunto, a gente marca outro aí, e eu vou provar como a Bíblia Vulgata Latina, ela é herética, tá entendendo? Ela é uma das traduções mais heréticas que tem, e nós provamos, tá bom? Então prosseguimos aqui, foi da onde surgiu os maiores erros doutrinários de hoje aí, tá entendendo? Parte desde o século XIX, as heresias, parte de traduções da Vulgata Latina. Então prosseguimos aqui, ó. Profetas apaixonados. A Bíblia fala de amor, não de paixão, tá bom? Paixão, a gente vê que é obra da carne, tá entendendo? É desejo humano. Então, vamos aqui, ó. A extravagância vem de todos os lados e chove profetas apaixonados. Ó, movendo em pé, corrompendo a fé dos cansados, que nuvem suas canções. Ó, quem ouve suas canções, perdão, está bem com a vida, muito mais que renascer. A renascer também que eu vou entender aqui, tá certo? Vem um pouquinho de romantismo aqui também, né? É uma palavra da Roma. Aí prosseguimos. Deus já me deu sua palavra, e por ela ainda quero viver. Lindo. Reconstruindo o que Jesus derrubou. Reconstruindo o véu que a cruz já rasgou. É lindo esse hino. Ressuscitando a lei e pisando na graça. Negociando com Deus. Show de milagres. É tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Ó, nesse evangelho universal, se aproximando dos céus. Nós observamos aqui, eu critiquei uma vez aí, e fui muito criticado, de pregadores que pegam o microfone e fica com S. Aí muda a voz, né? Fica com a voz de Frankenstein. Isso aí se chama ludibriação. Eu sou pregador do evangelho, eu sempre preguei com a minha voz, nunca tive inveja de quem faz circo no altar, tá bom? Porque nós não somos amadores, nós não somos palhaços para trazer entretenimento para as pessoas. Nós fomos enviados para pregar o evangelho. Então, para mim, quando o cara muda a voz dele, ele já mostra que ele é um pregador de segunda categoria. Ele é pregador da coreba, tá entendendo? É coisa falsa, vem de falso profeta. Mensagem falsificada é uma identificação de um falso profeta. Prosseguimos então. É proibido pensar. Então, vocês têm que estar alinhado ao pensamento do sistema religioso. Tá bom, meu irmão? Que se você não concorda com as heresias, você é excomungado. Tá bom? Então vamos aqui, outro hino que marcou a minha geração, viu, meu irmão? Isso aqui são hinos bíblicos, tá bom? Pode ter algum erro de verbo, tudo bem, porque não é como hoje, né? Hoje eu também tenho músicas, né? Você na gravadora, eles corrigem erros de português, palavras que não são ritmizadas, tá entendendo? Eu tenho música aí, viu, irmão? Qualquer coisa aí, quiserem para me enviar as músicas, minhas canções, que eu mesmo compus, eu envio, tá bom? Então prosseguimos aqui, e eu faço parte da geração que canta a Bíblia, tá bom? Porque o pregador prega a palavra, e quem canta também tem que ter uma mensagem do céu, tem que ser uma mensagem bíblica, tá bom, meu irmão? Amo quando eu vejo músicas que são bíblicas, tá certo? Músicas que são evangélicas, tá bom, meu irmão? Porque para isso foi que o cantor, o adorador, foi chamado. Então, vamos aqui para outra música aqui, ó. Essa música também marcou. Essa música foi proibido em várias denominações, mas ela é linda. Diz que a menina caiu, né? Mas a música dela, a mensagem é de Deus. Vamos lá. Evangelho de Fariseu. Aí meio rocha, né? Vamos então aqui, ó. Fizemos campanha para nós mesmos. Tá entendendo? Evento para nós mesmos. Hoje, infelizmente, eu vou falar aqui para você. Não é o evangelho, mas os movimentos que surgem hoje, entendendo? O neopentecostalismo, o pentecostalismo clássico, os eventos hoje,
o objetivo é só arrancar dinheiro das pessoas. Tá bom, meu irmão? Ninguém mais fala em alma. Hoje, a cantina da igreja, o sorteio da igreja, tá entendendo? O bazar da igreja, tudo, a oferta que é arrancada, tá entendendo? O evento, o propósito do evento é arrancar dinheiro, não é ganhar almas. A Bíblia diz que Jesus faria nós se tornar pescadores de homens. Então, o propósito do evangelho é esse, tá bom? Mas, infelizmente, o sistema hoje tem se corrompido, né? É uma verdadeira lavagem de dinheiro, tá bom? Prosseguimos aqui. Enquanto eles estão querendo que nós pensamos em nós, preocupamos, errando, dos séculos, dias e honra e anos. Entendendo? Pulou aqui um pouquinho, fugiu um pouquinho da música aqui. Afastamos, vamos ver aqui, para o vídeo não sair muito comprido. É um evangelho de fariseu. Cada um escolhe o seu. Então, hoje cada um escolhe para onde quer ir. Tá bom, meu irmão? E ainda diz que é a vontade de Deus. Então o negócio tá feio. Essa aqui é de Aimee Rocha, não deu para me ler todo, né? Por causa dos minutos. Agora vamos aqui para a música, eu deixei essa aqui por último. Foi a que foi mais comentada, essa música que bombou, tá entendendo? Quando as pessoas tentam macular a nossa imagem, tá entendendo? É por isso que eu aprendi, foi o primeiro adágio que Deus me deu como pregador. Que eu falava nas minhas mensagens, que os nossos adversários, eles farão duas coisas na nossa vida. Uma é Deus levantar do trono e abatê-los, e a outra é Deus levantar do trono e nos promover, entendeu? O que fizeram com essa menina, tentaram macular, queimar ela, entendeu? Porque hoje a traição está muito grande, entendeu? É um tentando derrubar o outro, porque hoje eles estão disputando não a salvação, que a Bíblia diz, a única parte que a Bíblia fala que nós devemos disputar, entendeu? É pela salvação. Temos que porfiar para ser salvo, mas não por debates aí que não tem sentido nenhum. Então nós observamos que eles tentaram macular a imagem dessa menina, tentaram derrubar a carreira dela, o ministério dela. Mas depois que repercutiu essa fala num podcast, as portas ministeriais, tá entendendo? Vão abrir. Sabe por quê? Porque quem Deus chama não precisa de opinião de A, de B e C, tá entendendo? O homem quer fechar a porta. Aí Deus escancara mais as portas. Nós observamos uma passagem da Bíblia em Atos, que os fariseus disseram, nós não vamos comer e nem beber, até que matemos Paulo. Então, meu irmão, eles iam passar muito mal, viu? Porque o homem de Deus só vai morrer depois que as promessas, que o ministério dele se cumpre aqui na terra. Então, observamos, ela tem que orar pelo esse pastor, esse bispo, né, que falou mal dela. Ore por ele, a Bíblia diz para nós orar pelos nossos inimigos, amém? Eles são bênçãos nas nossas vidas, tá entendendo? Então, o ministério dela aí vai crescer muito mais, porque ela não era tão conhecida assim como ela ficou nessa semana. Então, glória a Deus, meu irmão. Ore por ele. Eles são benéficos na nossa vida. Se os nossos inimigos não existissem, a gente não jejuava mais, a gente não orava mais, a gente ia morrer na fé. Então, a gente tem que dar graça por as suas existências. Então, prosseguimos aqui. Vamos para a música agora. Aqui, ó. Recende a chama. Eu tenho visto aí, essa igreja aí, pastor Samuel Ferreira, teve um evento, tá com uns 2 anos atrás, de uma discoteca cristã, onde era uma balada gospel. Tinha até um pregador famoso aí que defendeu, tá entendendo, meu irmão? Então o negócio tá feio hoje no seio desses movimentos, tá entendendo? Então quer dizer que a balada gospel, ele achou que aquilo não era heresia, né? É Halloween que tá tendo aí em algumas igrejas aí, não é heresia, mas uma música dessa, no meio de tantas músicas que eu vejo que não tem nem letra bíblica. Existem cantores aí que não cantam mais Bíblia, tá entendendo? Aí ele pega um hino desse aqui, totalmente bíblico, genuinamente bíblico, e faz uma calúnia dessa. Meu irmão, eu vou dizer para eu não vou aqui incentivar ninguém, mas um cara desse era digno de ser processado, meu irmão, tá entendendo? Foi calúnia, calúnia é crime. É tanto crime no mundo espiritual como perante a lei, tá entendendo? Então ele cometeu aqui uma calúnia mesmo de uma forma. Aí eu também queria fazer uma pergunta para esse pastor Samuel Ferreira, que ele tem uma maneira, eu já vi várias pessoas, né, que não concordam com ele. Ele diz, vai plantar batata no inferno. Eu queria saber se no inferno a gente consegue plantar batata ou quiabo, o que for. Então, meu irmão, isso não é verbo, tá entendendo? A Bíblia diz, se vocês que são mal, sabem dar coisas boas para os seus filhos,
Porque pro filho dos outros vocês querem dar escorpião, meu irmão. Então, aí fazer que nem o pastor. Ô raça de víbora. Entendendo, meu irmão? Então, é evangelho de fariseu mesmo que está sendo pregado hoje. Agora vamos para a música aqui, meu irmão. Entendendo? Existem alguns líderes nesta terra que dá vontade da gente vomitar no sapato deles. Tá bom, meu irmão? Porque a hipocrisia hoje está de uma forma assustadora. Então vamos para a música, para estar encerrando, entendendo? Porque falar do sistema religioso embrulha o estômago. Tá bom, meu irmão? Então vamos aqui. Quando você que não sabe, a palavra abominação tem tudo a ver com vomito, viu? Quando a palavra abominação no hebraico significa que Deus está com vontade de vomitar, entendendo? É uma coisa nojenta. Né? Então vamos aqui, ó. Reacende a chama. Vamos ver as heresias que tem nesse hino aqui rapidinho, tá bom? Tava me tutucando aqui para me falar isso, não, tudo é no momento certo. O momento certo chegou. Então vamos aqui, reacendendo a chama, entendendo? Ele chamou essa música de lixo, entendendo? E sabor de mel de uma miséria. Porque sabor de mel só pode ser na vida dos sacerdotes, tá bom, meu irmão? Eles podem usufruir de mansão, de Ferrari, limousine, mas o povo não. O povo tem que trabalhar para eles, tá bom? É assim que funciona. O sistema religioso é assim. Aí quando Deus está levantando alguém que está mudando a vida, porque antes de você criticar sabor de mel, primeiro vai ver a história da irmã, o testemunho dela, da onde Deus arrancou ela. Sabor de mel eu entendo que aquela mulher passou, tá entendendo? Teve um período da sua vida de deserto, de amargura, tá entendendo? Aquele hino Deus deu para ela, tá entendendo? Eu também tenho uns hinos aqui de guerra, de provações que eu passei. E aí, quando eu começar a cantar esses hinos, vão criticar também? Mas ninguém sabe, né? As guerras que eu enfrentei, as batalhas que eu enfrentei para chegar até aqui. E tentaram muito me matar, viu, meu irmão? Infelizmente, hoje, pessoas dentro do sistema religioso são pior do que feiticeiros. Eles tentam 24 horas tentar destruir as nossas vidas. Entendendo? Tristemente, meu irmão. Então, prosseguimos aqui. Vamos agora para a música da irmã. Reacendendo as chamas. Eu vou logo falar aqui. Eu não vi um erro, entendendo? Um erro nessa música. Mas o bispo viu vários defeitos e chamou a música de lixo. Entendendo? E, meu irmão, Deus tenha misericórdia da alma desses lobos devoradores. Então vamos aqui, ó. Muitos confiam em carros, outros em cavaleiros. Coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. E vão se lembrar que o céu é real. Estão ocupados com as coisas banais. Politicagem hoje, né? Tem muito movimento aí que se tornaram currais eleitorais, entendendo? Abra os olhos espirituais. Tá mesmo. A última igreja que está em Apocalipse. Tá na hora da escama cair. Tá entendendo, meu irmão? O negócio tá feio. Porque pararam de falar do céu. Então falar do céu é lixo. Tá entendendo? Acharam que Cristo não vai mais voltar. Eu quero dizer para você, eu acredito na volta de Cristo, mas como está sendo pregado aí, é embaçado. Viu, meu irmão? Então prosseguimos. Acham que Cristo não vai mais voltar, não falam mais de santificação. No lugar de santificação agora é prosperidade. Tá entendendo? Foi por isso que ela apanhou. Ela mexeu com um covil de lobos. Tá entendendo? Não falam mais de santificação. Dízimo e oferta é maior do que a santificação, porque tudo é no altar, né? Santificação é no altar, oferta e dízimo são apresentados no altar. Então eles colocaram o dízimo e oferta acima da santificação. Que a santificação é maior do que nós ofertamos. Porque não adianta você ofertar algo se não tiver com uma vida aprumada no altar. Santificação. Então prosseguimos. Mas sei que dentro da igreja, ainda existe um povo espiritual. Está falando da igreja, igreja espiritual, de um povo espiritual. É por isso que a coisa não está mais feia, porque ainda existe um povo espiritual. E graças a Deus, tá bom, meu irmão? Aí prosseguimos, levanta essa geração. É um ato profético, ela está clamando, levanta essa geração, pai. Mas alguém está dizendo que não, a geração tem que continuar lá, dentro do buraco, sendo alimentado por pão e água. Já estão sabendo do que nós estamos falando aí. A geração de Elias lá, tem que continuar a ficar lá dentro do buraco, lá, comendo, se alimentando de pão e água. Eles não querem que essa geração se levante não, meu irmão. Então, prosseguimos. Levanta essa geração,
desperta a igreja em oração. Sem oração, o negócio fica feio, porque a igreja de Atos era de oração e examinava a escritura, tinha o ministério da palavra. Então, prosseguimos. Levanta essa geração, traz de volta o começo, volte para o primeiro amor. Tá voltando mesmo, tem que voltar, a igreja tem que voltar para o primeiro amor, porque senão ela vai ficar, tá entendendo? Então, reacende a chama, vem restaurar, tá entendendo, meu irmão? Vem restaurar. Aí eu pergunto aqui, nós voltamos um pouquinho para a música de Aimee Rocha, tem algumas coisas dissimuladas na letra, assim, um pouquinho de erro, quando diz que o sangue de Cristo da noiva parou e tal, e estrupador da noiva. Aí não dá. A noiva, ela é pura, ela é semâncula, então ela é virgem. Jesus, tá entendendo? A noiva que Jesus vai casar é uma noiva virgem, sem mácula, sem mâncula. Não é esses movimentos aí que estão envolvidos na corrupção, porque a noiva do Cordeiro ela é incorruptível, tá entendendo? É incorruptível. Não é esses que se vendem, que começam na convenção, tá entendendo? Gerenciar a política, currais eleitorais. Não, não é essa igreja. Então, quando ela fala, a Aimee Rocha tem algumas coisas ali, tá entendendo? Eu vi que ela não é tão espiritual, tem alguns erros, mas tem muitos pontos, tem mais pontos positivos do que negativos. Só o erro que ela fala que os estrompadores da noiva, não. Esses são os estrompadores da prostituta, tá entendendo, meu irmão? Porque existe a noiva do Cordeiro e as prostitutas. São os que fizeram aliança com políticos, tá bom, meu irmão? Com sistema. Essa aí é a prostituta. Realmente, eles são lobos devoradores, tá entendendo? Eles estrumparam não a noiva, mas a prostituta, tá entendendo? Então nós temos que ter muito cuidado, meu irmão. Temos que voltar para o evangelho. O evangelho, realmente, como eles falam, que nasceu em Atos 2. Não em 1910, tá entendendo? Não no século 18, mas a igreja verdadeira. Atos 2, essa igreja, os verdadeiros cristãos reconhecem, porque ela tem um perfil, entendendo? Aqueles que seguem os rudimentos da igreja verdadeira seguirão os passos dos apóstolos e profetas que ensinaram, deixaram um legado, entendendo? Nós não podemos mover os marcos do nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe o evangelho. Eu já vi pregadores dizer que aquele evangelho, tá entendendo? Ficou extinto. Não, meu irmão. Jamais. Pode ter até minoria, mas sempre haverá a geração de Deus. Então, um beijo no coração. Faz comentário aí, se quiser, para me fazer outro estudo e me cobraram sobre arrebatamento. Eu vou trazer aí, em nome de Jesus, e um tema genuinamente bíblico, meu irmão. Sem manipulação, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Continua orando pela minha vida, tá bom, meu irmão? Que a luta é grande. E um beijo no coração e fiquem todos com o Senhor do céu, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, amém.